Parecer um bobo pode ser sua armadura mais perigosa. Existe um tipo de inteligência que quase ninguém respeita, e justamente por isso ela costuma vencer sem que ninguém perceba. A maioria das pessoas passa a vida tentando parecer afiada, interessante, necessária, atualizada, capaz. Elas entram em salas querendo provar valor antes mesmo de entender o jogo. Falam antes de observar. Opinam antes de compreender. Reagem antes de perceber o ambiente. E chamam isso de presença. Mas existe um outro tipo de presença, uma muito mais perigosa. A presença de quem parece inofensivo. A presença de quem parece lento. A presença de quem deixa os outros acreditarem que já entenderam tudo sobre ele. Parece bobo. Parece simples. Parece previsível. E exatamente por isso, ninguém se protege dele. Esse é um dos truques mais antigos do comportamento humano. Nós não reagimos ao que uma pessoa é. Nós reagimos ao que achamos que ela representa. Se alguém parece forte, nos preparamos. Se parece inteligente, nos defendemos. Se parece influente, competimos. Mas se parece distraído, baixamos a guarda. E talvez esse seja um dos maiores pontos cegos da mente humana. O cérebro não gosta de analisar tudo. Ele economiza energia. Ele cria atalhos. Ele classifica pessoas em segundos: forte, fraco, líder, seguidor, perigoso, inofensivo. E depois disso, ele para de observar. O problema é que muitas vezes aquilo que você chamou de fraqueza era só silêncio estratégico. Aquilo que você chamou de ingenuidade era observação. Aquilo que você chamou de simplicidade era cálculo. E enquanto você tentava impressionar o ambiente, alguém aparentemente comum estava entendendo todos os padrões da sala. Porque quem quer parecer grande costuma ocupar espaço. Mas quem aceita parecer pequeno, ganha visão. E visão, quase sempre, vale mais do que destaque. Existe um comportamento que praticamente todo mundo pratica, mas quase ninguém percebe. Nós não avaliamos as pessoas pelo que elas são. Nós avaliamos as pessoas pelo efeito que elas causam na nossa posição dentro do grupo. Parece absurdo. Mas pense, quando alguém próximo consegue algo grande, sua primeira reação raramente é puramente sobre a conquista daquela pessoa. Seu cérebro faz outra pergunta antes. Uma pergunta rápida, automática, inconsciente. O que isso significa sobre mim? É isso que acontece. Quando um amigo compra algo melhor. Quando alguém da família ganha mais dinheiro. Quando um colega cresce mais rápido. Quando alguém que começou junto ultrapassa você. O cérebro não registra apenas informação. O cérebro registra hierarquia. Compara, mede, classifica, atualiza posições. Desde a infância fomos treinados para isso. Quem tirou a melhor nota? Quem foi o favorito? Quem era mais bonito? Quem corria mais rápido? Quem recebia mais atenção? Quem era escolhido primeiro? Crescemos acreditando que amadurecer elimina esse mecanismo. Não elimina, só sofisticamos ele. Hoje a comparação vem com roupa social, vem com likes, vem com seguidores, vem com networking, vem com elogios calculados, vem com frases elegantes, mas no fundo, continua sendo a mesma criança tentando descobrir se ainda pertence ao grupo. E quando você cresce, quando sua vida começa a escapar do roteiro coletivo, você ativa uma insegurança primitiva em pessoas que nem sabiam que estavam competindo com você. É por isso que alguns começam a sumir. Outros ficam mais críticos. Alguns ficam mais irônicos. Outros passam a minimizar suas conquistas. Foi sorte, contato, algoritmo, dinheiro, ajuda. Quase nunca é sobre você. Quase sempre é sobre o cérebro deles tentando preservar uma narrativa interna confortável. Aqui nasce um dos paradoxos mais fascinantes da existência humana. Nós dizemos que queremos liberdade, mas passamos boa parte da vida pedindo autorização invisível. Queremos autenticidade, mas copiamos comportamentos que recebem aplausos. Queremos ser únicos, mas estudamos o que funciona para sermos aceitos. Dizemos que pensamos por conta própria enquanto repetimos frases que ouvimos de pessoas que admiramos. Isso não acontece porque somos fracos. Acontece porque somos sociais. O cérebro humano foi moldado para sobreviver em grupo. Durante milhares de anos, ser rejeitado podia significar morte. Estar fora do grupo era perigoso. Então nosso sistema nervoso aprendeu algo poderoso: concordar protege. Imitar aproxima, repetir integra. E mesmo hoje, cercados por tecnologia, cidades, conforto e autonomia, esse código continua rodando em silêncio. É por isso que tantas pessoas dizem eu sou assim, quando, na verdade, estão apenas repetindo versões que funcionaram socialmente. O homem que finge frieza porque isso parece forte. A mulher que finge controle porque vulnerabilidade parece fraqueza. O profissional que fala complicado para parecer indispensável. O criador que exagera a opinião para gerar reação.
O amigo que concorda para não perder espaço. O rebelde que se veste de forma diferente, exatamente igual a todos os outros rebeldes. E o mais curioso, ninguém percebe a própria imitação enquanto está imitando. Porque quando um comportamento é validado por muitos, ele deixa de parecer cópia, ele passa a parecer identidade. Agora pense no indivíduo que aceita parecer simples, que não corre para responder, que não disputa toda a conversa, que não corrige tudo, que não tenta ser o centro. Aos olhos de muitos, ele parece menor, mas internamente ele está livre de uma das maiores prisões humanas: a necessidade de parecer. A sociedade moderna transformou esse mecanismo em uma máquina quase perfeita. Nunca foi tão fácil comparar, nunca foi tão fácil performar, nunca foi tão fácil parecer, e nunca foi tão difícil simplesmente ser. As redes digitais não criaram insegurança, elas só industrializaram algo que sempre existiu: a comparação, a validação, o medo de exclusão. Só que agora isso acontece 24 horas por dia. Antes, você se comparava com sua rua, sua escola, seu bairro. Hoje você compete com milhares de rostos, corpos, resultados, discursos, viagens, negócios, relacionamentos e estilos de vida antes mesmo do café da manhã. E seu cérebro, que ainda opera com circuitos ancestrais, tenta processar tudo isso como se fosse sobrevivência real. Cada curtida vira microaprovação, cada visualização vira medidor social, cada ausência de resposta parece rejeição, cada sucesso alheio pode parecer uma ameaça silenciosa. E nesse ambiente, a humilhação ganha novas formas. Não é mais só errar em público, é ser ignorado em público, é falar e não engajar, é criar e não viralizar, é tentar e não receber reação. O problema é que muita gente interpreta a ausência de aplauso como ausência de valor, e aí abandona processos que poderiam transformá-las profundamente. Porque o mundo atual recompensa a aparência de competência muito antes da competência real, recompensa velocidade antes de profundidade, recompensa opinião antes de experiência. E isso cria uma geração que quer resultados visíveis, sem passar pelo estágio invisível onde quase ninguém acredita em você. Só que toda habilidade real nasce exatamente nesse território, no silêncio, no constrangimento, no erro repetido, no começo ridículo, na fase em que você parece pequeno, até para si mesmo. Talvez a verdadeira armadura nunca tenha sido parecer forte. Talvez nunca tenha sido parecer brilhante. Talvez nunca tenha sido parecer impossível de atingir. Talvez a armadura mais perigosa seja exatamente permitir que subestimem você. Permitir que projetem em você aquilo que querem enxergar. Permitir que concluam cedo demais. Porque a mente humana odeia mistério não resolvido. Ela completa espaços vazios com suposições. E quando alguém parece fácil de entender, quase ninguém continua investigando. Esse é o momento em que o jogo muda. Porque quem fala menos sobre si, escuta mais sobre os outros. Quem revela menos, recebe mais confissões. Quem impressiona menos, desperta menos defesa. Quem parece menor, atravessa portas que gigantes nem percebem. E talvez o mais desconfortável de tudo seja isso: boa parte da sua vida pode ter sido construída tentando parecer algo para pessoas que também estavam apenas tentando parecer alguma coisa. Então a pergunta não é se você é inteligente, nem se você é forte, nem se você é original. A pergunta é muito mais incômoda: quantas das suas escolhas nasceram de quem você realmente é e quantas nasceram do medo de parecer bobo diante de pessoas que talvez também estejam fingindo?